Olá, crianças, bom dia! Que bom encontrá-los nessa manhã para mais um momento de aprendizagem. Fico feliz de saber que você está aí do outro lado da telinha, acompanhando os nossos vídeos, acompanhando as nossas aulas, caprichando nas atividades, participando direitinho. Fico muito feliz. Hoje a nossa atividade de matemática, atividade que a gente vai conhecer, atividade nova. Nós vamos continuar falando dos numerais, só que hoje nós vamos falar dos numerais ordinais. São os numerais que indicam ordem, né? Posição. Então vamos ficar de olho no vídeo, na aula de hoje, prestar atenção para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Hoje nós estudaremos os numerais ordinais. Prestem bastante atenção, porque esses numerais são os numerais que indicam ordem. Observe essa imagem, né? Olha essa imagem, você pode ver que algumas crianças estão em uma grande fila tentando entrar em um circo, né? E aí cada criança ela está em uma determinada posição. Então a posição que essas crianças estão ocupando, elas são indicadas pela ordem que elas ocupam, certo? Elas estão ocupando uma determinada ordem. Como assim, professora? Quem é que vem primeiro? Quem é que vem segundo? Quem é que vem terceiro? Quem está à frente? Quem está atrás? Essa é a posição que essas crianças ocupam. Então, quem é o último, né? Quem está entre. Lembra que a gente estudou essas posições? Pois é. Então, agora é hora de identificar pela ordem que ela ocupa. Ou seja, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o quarto, o quinto e daí por diante. Vamos lá. Observe a musiquinha Terezinha de Jesus, que é uma musiquinha que a gente gosta muito de cantar, né? Aqui diz assim, ó, o título é Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Essa canção, ela vem para nos mostrar o quê? Que a hora que a Terezinha cai, tem uma ordem para aparecer cada um dos personagens da história. Por exemplo, o primeiro foi quem? Seu pai, está aqui a figura do pai. Quem chegou primeiro quando ela caiu? Foi o pai. Segundo, quem foi que chegou em segundo lugar? O irmão. E terceiro, quem chegou em terceiro foi esse rapaz aqui, que foi a quem a Teresa deu a mão. É uma musiquinha do nosso cotidiano, né? Uma canção popular. E que é interessante a gente lembrar que a gente já conhece essa música e já canta ela seguindo essa numeração, essa ordem de numeração. Então, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, certo? Aqui nós vamos cantar a musiquinha agora e depois nós vamos identificar, né? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Viu que legal essa musiquinha?
Então, ó, de acordo com a ilustração, qual é a cor do terno do terceiro cavaleiro citado na cantiga? Né? Aqui tem um senhor de terno cinza, um de terno marrom e um de terno azul. O terceiro, qual é o terceiro? Foi aquele a quem a Teresa deu a mão. Então, a cor da roupa dele, o terno dele é o de cor azul. Veja a seguir um dos costumes do povo Caiapó. Os indígenas do povo Caiapó têm o costume de promover uma feira de trocas de semente. A abertura dessa feira é marcada pela apresentação da dança da mandioca. Ela representa o pedido de boas colheitas, né? Aí você vê como eles estão organizados, os índios do povo Caiapó fazendo a dança da mandioca na aldeia Moicaracó, São Félix do Xingu, no Pará. Aqui você pode observar a organização deles, ó, à frente, logo mais atrás, tá vendo? Cada um eles vão seguindo uma ordem. É aí que nós dizemos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e daí por diante. Cada um vai seguindo uma ordem, né? O primeiro é o que está à frente. Atrás do primeiro é o segundo. Atrás do segundo é o terceiro. Atrás do terceiro é o quarto. Para os Caiapó, essa dança é um importante costume dos seus antepassados, por isso deve ser preservada. Indígenas de outros povos também participam da feira. Nesse encontro, os diversos povos indígenas fortalecem os laços entre si, compartilham suas culturas e promovem a troca de plantas e sementes, diversificando assim suas produções alimentares. Observe na imagem acima como os indígenas se organizam, um atrás do outro, para realizar essa dança e responda. Qual é o segundo indígena que aparece na fila? Contorne para responder. A gente já fez essa atividade, já contornou. Qual é a cor da bermuda do sexto indígena que aparece nessa fila? A gente vai lá na imagem, vai olhar para responder. Você acha importante os indígenas preservarem os seus costumes? Aí é uma resposta pessoal que você vai dizer se acha importante ou não. Indique a sequência dos acontecimentos escrevendo a ordem das sementes. Aqui nós estamos falando de germinação, né? A criança, ela pega uma plantinha, coloca no solo e começa a adubar, aguar, né? E expor ela à luz do sol. Então aqui é a primeira fase, né? O primeiro passo, onde ele planta a semente. Depois, qual é a segunda fase da semente? A segunda fase é quando ela começa a rachar e a começar a brotar. Então essa aqui é a segunda fase. A terceira, onde ela já apresenta algumas folhas, né? Ela apresenta algumas folhinhas. E a quarta parte, última parte, é onde ela já apresenta folhas, um tronco mais forte, já apresenta umas flores que vai dar origem às novas sementes, a novos frutos, né? Então, a ordem seria o quê? Primeira, segunda, terceira e quarta. Também é possível indicar a ordem usando números chamados números ordinais, que são os números que nós estamos estudando aqui. Estudando os números ordinais. Os números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono.
Esses números eles são usados para indicar a posição, indicar a ordem. Por exemplo, quando você tem essa imagem aqui, ó, 3 crianças aqui, ó, 1, 2, 3, né? Que você observa a medalha deles, de cara você já identifica quem é o primeiro. Por quê? Não é o que está no centro, mas é porque ele está usando a medalha número 1. Depois da número 1, que é o primeiro, aí é o segundo lugar. Você já sabe quem ganhou o segundo lugar. E depois é que vem o terceiro lugar com a medalha de número 3. Do mesmo jeito aqui é na corrida, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta colocado. Você vê que as crianças estão correndo em fila, uma atrás da outra. Ou seja, elas estão próximas uma da outra e tentando alcançar o primeiro lugar. Então, de cara, você já percebe que o primeiro lugar é da menina de cabelo chocolate, de tranças no cabelo. O segundo lugar é da menina de cabelos pretos, amarrada em rabo de cavalo. Terceiro lugar é do menino. Quarto lugar é do menino de cabelo dourado. E o último, lugar, ou quinto lugar, é do menino de camisa azul. Então, você percebe a posição observando o numeral ou a ordem que eles estão colocados. Vamos escrever os numerais ordinais? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Ah, tia, mas esses numerais ordinais, eles parecem com os números que a gente escreve, ó. 1, 2, 3, 4, certo. Eles parecem com os números que a gente escreve. Porém, a gente precisa colocar ao lado dele essa letrinha aqui, ó, a letrinha O, com um tracinho embaixo, que indica o quê? A ordem, né? Esse tracinho aí, esse 0 com esse tracinho embaixo que indica a ordem. Se eu escrever só assim, não é número ordinal, né? Só assim o numeral. Então, aqui é o 1 e aqui é o 2. Mas para ser o numeral ordinal, eu tenho que escrever o numeral, essa bolinha aqui do lado e embaixo o tracinho. A bolinha do lado e embaixo o tracinho. Não posso esquecer de jeito nenhum, tá? Vamos repetir a leitura? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Então, crianças, tenham uma boa aula. Aprendam com atenção o conteúdo. Se tiver dúvida, volta no vídeo. Assiste o vídeo novamente e boa aula. Tchau, um grande beijo e fica com Deus. Tchau.